Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a palavra de Deus, amém? A respeito da Trindade. É uma coisa que é difícil, é complicado de entender, porque a Bíblia diz que só existe um Deus, né? E se Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus, e tem Deus. 3, 1, é o que nós vamos tentar entender um pouco, né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Por que homem? Porque Jesus veio na forma de homem, porque ele era homem. E também era Deus. Porque se a gente disser que Jesus não era um homem, nós estamos contradizendo a palavra. Estamos falsificando a palavra. Porque Jesus era um homem e ao mesmo tempo era Deus. Porque veio da parte de Deus e veio até este mundo. Bem, aqui você entendeu. Vamos lá. Trindade. Como Trindade? Se a Bíblia, se acabasse de ler agora, que somente há um Deus, e tu estás dizendo que Jesus é Deus. Como é que funciona isso? Bom, eu vou pegar apenas um exemplo, tá? Um exemplo. Digamos que Joãozinho, né? Ele não conhece ninguém na sala. Digamos que seja o primeiro dia de aula para todo mundo. Pronto. A professora não conhece ninguém. Ninguém conhece ninguém na sala. A única coisa que a professora tem como base é a lista de chamadas. Aí ela faz a chamada de cada um, lance, câmbio, e Joãozinho. Aí fala, Joãozinho, tarará, tarará. Aí Joãozinho levanta a mão e diz, presente, professor. Aí ali ela passa a conhecer Joãozinho. Por quê? Porque ela viu Joãozinho quando Joãozinho se destacou, porque até ali ela conhecia apenas o nome do Joãozinho, mas ela não sabia quem era Joãozinho. Ela só sabia o nome, que estava na lista. Depois tem o intervalo, as brincadeiras, né? Digamos assim, intervalo. E aí tem aquela aglomeração de jovens ou crianças, enfim. E eles procuram pelo Joãozinho, alguns colegas. E Joãozinho está próximo, mas ele não está visto. Apenas está próximo, está ali conversando com outros coleguinhas ali e tal. E um dos outros coleguinhas de repente pergunta: ei, vocês viram o Joãozinho por aí? Aí uma das pessoas responde, né, digamos assim: olha, nós não vimos, mas eu creio que ele deve estar ali atrás, ou aqui por perto, porque estou ouvindo a voz dele. Estou ouvindo ele falar. Eu não sei onde é que tá, mas eu estou ouvindo pelo menos o Joãozinho falar, então ele deve estar aqui por perto. Ah, legal, beleza então. A voz de Joãozinho. E por último, bate sinal, vai todo mundo para a sala. Só que Joãozinho se atrasar um pouquinho, até rimou. E aí a professora pergunta, cadê o Joãozinho?
Aí de repente Joãozinho chega correndo dentro de sala. Aí está Joãozinho. Tá vendo? Por quê? Porque estou vendo Joãozinho. Como é que você sabe? Porque eu estou vendo lá. Ele está vindo para cá. A pessoa de Joãozinho. Então nós temos três fatos. Nós temos o nome, Joãozinho. Nós temos a palavra, a voz de Joãozinho. E nós temos a pessoa de Joãozinho. Três coisas. Três coisas totalmente diferentes. O nome, a voz e a pessoa. Mas os três juntos formam uma única pessoa. E quem é essa pessoa? Joãozinho. Mas isso não é diferente da palavra. Porque quem já viu Deus? Ninguém viu a Deus. Somente Moisés, mas Moisés viu Deus de costas. Porque não poderia ver a frente de Deus, o rosto de Deus. Porque a glória de Deus é tão grande que é só olhar, a pessoa já morre. Porque não aguenta a presença. Ainda mais nós que somos pecadores. O corpo, nós, é tão frágil. Que se vê a glória de Deus, a gente morre. Então por isso que Deus, ele não aparece para ninguém. Porque se ele aparecer, você morre imediato. Porque é a glória de Deus. É a glória de Deus que não permite que você o enxergue. Por isso que Deus não divide essa glória com ninguém. Tanto que quando Moisés ele subiu ao monte para falar com Deus, tal, quando ele desceu, a glória de Deus era tão grande que resplandeceu no rosto de Moisés, que o rosto de Moisés começou a brilhar. E Moisés teve que cobrir o rosto dele mesmo com um pano, não sei se foi com um pano, não lembro agora, porque as pessoas não conseguiam ver para o rosto de Moisés, porque era muita glória, era muita luz. Enfim, então a gente só conhece Deus pelo nome, mas ele existe, sim, ele existe. Em Apocalipse, João vê um ser sentado no trono, ele existe, porque todas essas coisas que você vê hoje não foi obras do acaso. E se existe o acaso, quem foi que criou? Alguém criou o acaso, se fosse o acaso. Mas não, o acaso não existe. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Ah, mas quem criou Deus? Se eu disser quem criou Deus, você vai perguntar, mas quem foi que criou esse outro? E esse outro? E esse outro? Aí vai ficar a eternidade falando quem foi que criou, porque você também vai perguntar, mas alguém criou esse criou esse, Deus criou. Acabou. Foi Deus criou. Entendeu? Vamos lá. Então você conhece Deus pelo nome. Aí tem a palavra, porque a Bíblia fala que Jesus é o verbo. No princípio estava com Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. A Bíblia, quando você pega a Bíblia, você está lendo Jesus, ali está Jesus. Jesus é a voz de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Quando Deus fala, haja luz, ali é Jesus fazendo, ali é Jesus falando, ali é Jesus naquele momento. Porque Ele é a palavra, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra, Jesus é a voz de Deus. Jesus é a voz de Deus falando ao homem. Entendeu? Então nós temos o nome de Deus. Nós temos a voz de Deus, que é Jesus, Filho de Deus vivo. E ele veio ao mundo e o que ele fez? Ele começou a pregar o Evangelho. A voz de Deus pregando o Evangelho. Um mensageiro de Deus, a voz de Deus. Ele é a palavra, Ele é o verbo. E nós temos também, né? Nós temos o nome de Deus, nós temos a voz de Deus e agora nós temos a pessoa física. Mas como assim pessoa física?
nós temos o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo, nós temos ele assim, né, na Bíblia, visto na Bíblia como fogo, como aquele um vento impetuoso que entrou, encheu a casa e veio labaredas de fogo. No dia que Jesus foi batizado, eles viram como né, um pombo, né, sobre sua cabeça. Enfim, fogo, os 7 candelabros de Deus que está no trono, 7 castiçais. Enfim, em várias conotações, né? De várias formas. Mas porém, uma das coisas que a gente também tem que destacar, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Sim, mas por que ele é uma pessoa? Porque ele tem sentimentos como eu e você. Ele fica alegre, ele fica feliz, ele fica preocupado com você. Ele tem sentimentos como de uma pessoa. Então, ele veio até nós como uma pessoa, como um ser que habita em nós. A imagem e semelhança de Deus, é Ele que aperfeiçoa essa imagem e semelhança em nós. Ele que nos molda. Quando você está triste, quem é que veio para te dar um consolo? Uma outra pessoa para te consolar. Não fica triste, não chore, vai dar tudo certo. Então, este é o papel dele, o Consolador. O Espírito Santo é o Consolador, é aquele que te consola, é aquele que te dá força para viver, é aquele que te dá ânimo. Ânimo. Mas temos que tomar muito cuidado, porque se nós o entristecermos, ele não permanece com a gente. Porque o próprio Deus fala, Jesus na palavra, não entristeçai o Espírito Santo. Jesus, ele perdoa, Deus perdoa, mas o Espírito, nossa, e a pessoa ele tem sentimento. Sabe quando você fere o coração de uma pessoa, de um outro ser humano? Pois é, ele sente também, ele tem sentimentos. O Espírito Santo tem sentimentos, como uma pessoa. Agora nós temos o nome de Deus, nós temos a voz de Deus e nós temos a pessoa de Deus, que é o Espírito Santo. E agora os três que têm trabalhos, não trabalhos diferentes, né, mas formas, né, que o Pai está no centro, que está no trono, a voz de Deus, que é Jesus, que veio ao mundo, sacrificou sua vida lá na cruz do Calvário e subiu aos céus, e o Espírito Santo que está conosco até a consumação dos séculos. Mas os três são um só, Deus em você. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, nós entraremos nele, cearemos com ele e ele conosco. Deixa o Espírito Santo entrar em sua vida. Não penses que no dia de Pentecostes o batismo do Espírito Santo foi somente naquele dia. Não, aquele foi o início para todos nós. Até hoje. Existem muitas vidas sendo batizadas com o Espírito Santo. Existem muitas vidas sendo batizadas. Por quê? Porque nós pregamos o Evangelho. Nós pregamos a palavra às pessoas. Mas nós não temos o poder de fazer essa transformação de vida nas pessoas. Nós não temos o poder de converter uma pessoa. Nós não temos o poder de fazer com que essa pessoa venha acreditar. A gente não tem esse poder para fazer com que a pessoa venha ter esse entendimento. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus é que tem o poder de tocar no coração, no íntimo,
no fundo do coração, nos convencer, essa é a palavra, nos convencer. Olha, você está certo, olha, você está errado. Muda teu pensamento, muda tua vida. Aceita Jesus. Ele que tem o poder de convencer dentro de ti, tua forma de pensar, tua forma de agir. Ele é quem abre teu entendimento. Ele é que te dá poder e autoridade. Você não pode fazer nada sem Ele. O Espírito Santo de Deus está comigo, está contigo. Ele é quem faz a obra. É Ele quem faz a obra. Então nós temos o nome de Deus. Nós temos a voz de Deus. Nós temos a pessoa de Deus. Os três são um só. Deus. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Deus está sentado no trono. E Jesus está ao seu lado, sentado no seu trono. Porque Ele morreu numa cruz do Calvário e ressuscitou. E o Espírito Santo está com a gente. Porque eu, você, nós somos o templo do Espírito Santo. Nosso coração é o altar de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus. Deixe o Espírito Santo fazer a obra em sua vida. Deixe o Espírito Santo realizar um milagre na sua vida. Mas como faço isso? Abrindo seu coração para Deus. Do jeitinho que você é. Do jeitinho que você está. Venha como estás. A palavra venha como estás não significa fique como estás. Você ir a Deus do jeito que você está é uma coisa, permanecer é outra. Então, se você já veio totalmente destruído lá fora, e você pede ajuda de Deus, Deus te transforma. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, venha como estás, mas não permaneça como estás. Mude, que haja mudança. Que haja mudança. Mas qual é a forma que Deus quer colocar na sua vida? Qual é o projeto de Deus para a minha vida? Deus quer colocar na sua vida a forma original, formato original. Sabe a vida de Adão e Eva? Antes de entrar o pecado? Exatamente. A primeira forma, quando Adão viu a Deus, homem perfeito, como semelhante a anjos, semelhante ao Filho de Deus. Só que aí entrou o pecado e fez essa lambança toda. Mas Deus já sabia que essas coisas iam acontecer. E por isso Ele criou este caminho, um caminho da salvação. Muitos esperavam por Jesus, o Messias, chegar. Por isso que muitos não acreditavam, porque achavam que ele já ia vir em cima de um cavalo branco e ia fazer o seu reinado. Só que eles não entenderam que Jesus não poderia vir sabendo que as pessoas estavam em pecados, estavam em falhas, estavam em erros, e Deus não queria que as pessoas subissem com o pecado. Então por isso que ele fez uma expiação, por isso que ele veio antes, ele fez o que tinha que fazer, nos curou, nos perdoou, trouxe o caminho da salvação para que a gente viesse nos converter, viesse ser perdoado todos os nossos pecados. Aí sim ele virá outra vez, aquela que todos esperavam, em cima do cavalo branco, com seu exército, mas não vai fazer o seu reinado aqui, porque o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus não é este mundo. Mas Ele trouxe o reino para dentro de nós.
O reino de Deus está dentro de nós. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe. Amém? Fique na paz. Glória a Deus.